Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro, residente entre vocês, farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bem, queridos, aqui vemos algumas recomendações para os hebreus e para os estrangeiros que habitavam no meio deles, que eles não deveriam se envolver em relações sexuais ilícitas, relações sexuais que eram abomináveis aos olhos de Deus. Algumas delas nos parecem muito óbvias, né, como se relacionar sexualmente com a mãe, ou com a tia, ou com a nora, né? Então são coisas que a gente geralmente já entende de uma forma tranquila, né? Ou com o animal. Precisamos entender que o povo aqui ele não tinha uma lei, né? Ele não tinha um rei, ele não tinha um estatuto a seguir. Então Deus deixa a sua lei moral, assim como deixa outros tipos de leis,
para que eles sigam e possam assim cumprir a vontade de Deus e também se preservar, né? Então aqui Deus está falando acerca das leis morais, leis que dizem respeito ao caráter moral e ético das relações. Nós cristãos compreendemos que essa lei moral de Deus, ela é eterna, porque ela está ligada diretamente ao caráter de Deus e à maneira como Deus criou o homem. Então, diferentemente das leis civis e das leis rituais e cerimoniais que eram provisórias, que eram temporárias, as leis morais de Deus têm validade para nós hoje, tá? Elas mostram como foi que Deus idealizou as relações humanas. Estão ligadas a princípios éticos, princípios morais que são eternos, ok? Quem é da lei sabe que existem as disposições transitórias, né, ou muito específicas, ou então os regulamentos, né, que dizem como a gente vai conseguir viver aqueles princípios, e existem os princípios. Os princípios são atemporais, né? As regulações, né, leis específicas vão dizer como é que aqueles princípios vão ser observados. Então, aqui a gente está tratando de princípios, tá? E ter relações sexuais, né, entre parentes, irmão com irmã, né, filho com tia, com tio, né, homem com homem, mulher com mulher, era algo abominável, é algo ainda abominável diante de Deus. Isso gera muita discussão nos dias de hoje, ainda mais se tratando de direitos, né, dos homossexuais, da questão da religião e os homoafetivos. E vale a pena a gente dizer que uma coisa é a vontade de Deus para o homem, o que Deus quer que o homem viva. Tá? Nós cremos à luz da Bíblia, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, que relações homoafetivas elas não são agradáveis ao Senhor. Deus não se agrada desse tipo de relacionamento. Tá? Agora, isso não significa que pessoas que tenham essa inclinação, pessoas que lutem contra desejos homossexuais, elas não são alcançadas pela graça de Deus. Né? Pelo contrário, todas as pessoas, independente das suas lutas, das suas tentações, das suas fraquezas, elas são alcançadas pela graça de Deus, elas são abraçadas pela graça de Deus e podem ter um relacionamento com Deus. Deus não faz acepção de pessoas, nem por nacionalidade, nem por classe social, nem por cor e nem diante das suas questões muito íntimas, das suas fraquezas, das suas lutas pessoais. Tá? Então, sejam heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou o que for, todas as pessoas são amadas, né? Todo tipo de pessoas são amados por Deus, tá? E são salvas e são encontrados pelo Senhor. Agora, uma vez que temos um encontro com o Senhor, é natural que desejemos viver para a glória de Deus. E se desejamos viver para a glória de Deus, nós vamos lutar para nos afastar de tudo aquilo que o desagrada. E então, se Deus está dizendo aqui que ele se desagrada de relações homoafetivas, de relações incestuosas, ou de relações de bestialidade, ou relações de outro tipo que ele vai falar nesse capítulo e em outros capítulos, né? Relações onde falta a verdade, onde falta o amor, nós devemos lutar fortemente contra isso. Nem sempre é uma luta fácil, nem sempre seremos vitoriosos, mas aquele que crê de verdade, aquele que aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus, vai buscar a cada dia viver mais para a glória de Deus. Não devemos categorizar pecados ou dizer que uns são melhores do que outros porque não passam pelas mesmas lutas. Mas precisamos ter um olhar de graça, sabendo que a graça de Deus cobre a multidão dos nossos pecados e Deus está trabalhando na vida de cada um de um jeito. Então, é necessário que a igreja e nós cristãos proporcionemos um ambiente de aceitação, em primeiro lugar, porque primeiro nós somos aceitos pela graça de Deus. E a partir dessa aceitação que a graça de Deus nos faz, nos dá,
a gente pode trilhar um caminho de santificação, um caminho de libertação, né? Que às vezes é instantânea, mas às vezes é processual, às vezes vai durar a vida inteira. Então, relações sexuais ilícitas, relações sexuais fora do casamento, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo é algo que Deus não se agrada, e isso não está apenas nas páginas do Antigo Testamento, como eu disse, mas também do Novo. Então, vamos ser firmes, né, naquilo que a palavra de Deus ensina, vamos ensinar aquilo que a Bíblia ensina, mesmo que desagrade a muitos, mas isso não pode ser nunca um ensino sem amor, ou uma regra sem humanidade, ou então dita de forma, como é que se fala? Altiva, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia ensina isso. Todos nós pecamos e destituídos e ficamos da glória de Deus, mas a graça nos reaproxima. Então, a graça que te reaproximou de Deus é a mesma que reaproxima alguém que passa por esse tipo de luta, né? Então, que você possa ter o coração de Jesus e amar cada pessoa e entender os seus processos, e não exija que ela venha para Jesus, que ela venha para a igreja já totalmente liberta da sua condição, ou da sua situação, ou da sua fraqueza. Não. Primeiro Jesus nos aceita, depois é Ele que vai fazer uma obra que é processual na vida de cada um. Ok? Aqui também vai condenar o sacrifício de filhos a Moloque, né? Que é essa divindade pagã que exigia que os filhos fossem oferecidos em sacrifício mesmo, né? Fossem sacrificados, né? Mortos, né? Diante de um altar, em cima de um altar. E Deus diz aqui que isso profana o seu nome. Mesmo que não haja uma idolatria explícita, né, a outras divindades onde nossos filhos são sacrificados, muitas das vezes a idolatria de um emprego, a idolatria do dinheiro, e os nossos filhos acabam sendo sacrificados, acabam ficando em segundo plano, acabam ficando sem atenção, sem amor, e acabam sendo sacrificados a esses ídolos que são a cobiça, a ambição, o egoísmo, né? E a gente precisa preservar os nossos filhos, não entregá-los como sacrifícios a esses ídolos que nós adoramos todos os dias sem perceber. Então fica aí essas reflexões para a gente. Nós podemos extrair muitas coisas, mas eu acho que por enquanto tá bom. Deus os abençoe e até a próxima.